Olá, eu sou a Letícia Goulart e vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre governança na inovação. Essa é uma aula que faz parte do mini curso de ESG. A gente está falando sobre os três pilares, né? O de ambiental, onde a Luciana falou sobre ecoinovação, o de social, onde a Vitória falou sobre as práticas nas empresas que abordam esse aspecto, e eu vou falar um pouquinho sobre a governança na inovação, como que esses conceitos se interligam, alguns princípios relacionados a esse aspecto, qual que é a relação de tudo isso que a gente está falando com ESG. Mas primeiro eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui, né, trazendo esse tema que eu gosto muito de falar. É, abordar ESG, eu acho que é fundamental, né, nos tempos atuais. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Letícia, eu sou mãe da Nina e da Malu. A Nina tem 4 anos, a Malu tem 2 aninhos e meio. Eu gosto de me apresentar desse jeito porque esse é um ponto que, apesar de eu trabalhar com inovação, ser formada em direito, liderança de projeto, como está aqui abaixo, né? Esse, para mim, é o primeiro, né? Eu acho que a gente falando também de aspectos relacionados a um futuro, a um mundo que respeite todos esses aspectos que a gente está tratando aqui nesse mini curso, a gente precisa se colocar nesse lugar também, né? Então, eu sou especialista em inovação, trabalho com service design e outras metodologias ágeis também, nesse universo, né, inovador, há mais de 12 anos. Sou formada em Direito pela UFMG, talvez isso explique um pouco a razão de eu estar falando aqui sobre governança corporativa dentro de ESG e inovação. E hoje eu estou como líder de projetos de inovação e líder de ESG na Tropos Lab. Deixei aqui, tem o QR Code do meu LinkedIn, meu contato também de WhatsApp, e-mail. Vocês podem ficar à vontade para conversar comigo, trocar, tirar alguma dúvida. Estou por aqui, tá bom? Bom, seguindo então, vou falar rapidamente para introduzir de onde que eu venho, né? O que a Tropos faz que me coloca nesse lugar de conversar a respeito de governança e inovação. Hoje a gente é uma consultoria que une inovação, tecnologias digitais e desenvolvimento do comportamento humano para acelerar e transformar negócios e ecossistemas. Então, a gente acredita que o futuro necessita de todos esses pontos que eu estou trazendo aqui. Inovação, tecnologias digitais e olhar para o comportamento humano também. E as nossas frentes de atuação, né, são todas essas aqui: desenvolvimento de inovação em empresas e instituições, a parte de ecossistemas de inovação e empreendedorismo, quando a gente está falando, por exemplo, de ecossistemas de startups, suporte a investimento venture capital, as soluções ESG, que a gente tem produtos relacionados a isso, seja para empresas ou para startups também, e engenharia comportamental de pessoas e cultura para inovação, onde a gente trabalha as habilidades empreendedoras das pessoas para dentro desse universo que a gente está tratando aqui, né, de inovação. Então, quando a gente traz aqui, né, eu acho que vocês já devem ter visto essa pergunta, essa introdução, tanto na parte ambiental quanto na parte social. Por que falar de ESG, né? Eu trouxe 2 imagens aqui que são bem emblemáticas no universo da governança corporativa. São 2 casos, né, de escândalos, né, corporativos, que foi o da Toshiba em 2015, que tiveram diversos pontos relacionados à transparência, contábil, enfim. E o da Enron também, que é uma empresa de energia norte-americana, que foi, inclusive, um dos pontos que um escândalo que conduziu a legislações que vigoram até hoje relacionadas a princípios de governança corporativa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, por que a gente falar disso? O que isso tem a ver, né, com o que a gente falou ali na parte ambiental relacionada
aquecimento global, crise climática, a parte social, quando a gente está falando, por exemplo, de erradicação da pobreza, condições de trabalho análogas à escravidão, enfim. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de uma tendência, né, que a gente fala aqui na Trops, não tem mais volta isso, não tem como sair desse posicionamento. É uma tendência do mercado corporativo quando a gente está falando de escolhas para investir, né? Então, as empresas hoje elas têm uma agenda proativa de ações que estão voltadas para esses 3 pilares. E isso vai levar a menos risco para o investidor, dentre outras consequências relacionadas ao cumprimento dessa agenda ESG, nesse posicionamento. Então, quando a gente fala de E, a gente está falando dessa dimensão relacionada ao meio ambiente. Quando a gente fala do S, a gente está falando da responsabilidade social, o impacto positivo que a empresa gera em benefício da sociedade, do contexto que ela está inserida. E, finalmente, G, a governança corporativa, que é uma forma criada, né, principalmente pelos investidores nos Estados Unidos. Ela vem sendo desenvolvida até hoje, desde a década de 70, 80, para que sejam evitados abusos, fraudes, ineficácia e ingerências na gestão de todas as empresas. Falando especificamente de G, então, né, a gente fala aqui dos 4 principais princípios da governança corporativa, que eles são bem importantes para garantir a realização das atividades que vão contribuir com a prosperidade e a sustentabilidade da sociedade. Então, aqui a gente está falando de transparência, né, que está relacionada à troca de informações entre a empresa e os stakeholders. E aí, acho que aqui é importante deixar claro um conceito, né, de stakeholders. Eles são os indivíduos e organizações que são impactados por todas as ações de uma determinada empresa. Sejam funcionários, seja a comunidade onde essa empresa está inserida, sejam os investidores, os fornecedores, enfim, a gente está falando de todo mundo que está relacionado às ações de uma empresa, né? Então, voltando ali aos princípios, a gente fala de transparência, que essa troca de informações, ela precisa, eu diria que talvez seja o mais importante, porque ele vai falar que quanto mais transparente uma empresa né, uma organização precisa ser, mais ela vai conseguir ter a confiança do mercado, né? Quando a gente fala de equidade, né, integridade ou equidade, fairness ou equity, a gente está falando de um princípio que estabelece que a empresa tem que tratar todos os seus acionistas e stakeholders de forma justa e igualitária. Então, isso significa que as decisões que são tomadas pela empresa têm que considerar o impacto que acontece em todas as partes interessadas, em todos os stakeholders, voltando ali naquele conceito. Funcionários, comunidade, acionistas, investidores, enfim. Todo mundo que é impactado por alguma ação da empresa. Quando a gente fala de prestação de contas, é um pilar que caminha junto com transparência, né? Ele é um princípio que assegura a responsabilidade das empresas junto ao mercado, né? Perante o mercado, que precisa atuar de maneira clara e concisa, respeitando todos os fluxos, seja interno quanto externo, assegurando o cumprimento das medidas mais éticas e claras possíveis. E, por fim, a responsabilidade corporativa, que diz respeito ao papel da empresa frente à sociedade e aos impactos que as suas atividades vão gerar. Então, assim, é como se a gente estivesse falando da forma como a empresa é estimulada, né, na verdade, a manter uma postura socioambiental sustentável, né? Então, olha só como que o princípio da governança está sustentando o pilar, todos os pilares, né, relacionados a E e o S, né, do ESG. Então, mais uma vez, como eu acabei de dizer, a governança corporativa, a gente pode entender ela como a base do ESG, porque sem ela, nenhum dos dois consegue acontecer. Opa!
Então, quando a gente fala de conceito de governança corporativa, existe o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é uma organização da sociedade civil, como a maior referência no Brasil e uma das principais organizações do mundo também, né, quando se trata de governança corporativa, num formato de uma rede colaborativa que é dedicada a explorar todos os temas e questões relacionados à governança, de forma a impactar de maneira positiva a sociedade. E quando a gente pesquisa sobre o conceito, né, de governança corporativa para a realidade, para o contexto que a gente vivencia atualmente, a gente pode pensar que as boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas. Então, é como se a gente transformasse isso que a gente viu aqui, transparência, integridade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. A gente converte isso em recomendações objetivas, alinha os interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da empresa, da organização, o que facilita o seu acesso a recursos e contribui para a sua longevidade. Tá vendo como que aqui a gente está falando de todos os aspectos, né? De todos os princípios e do que rege a governança corporativa. Então fica aquela pergunta, né? Eu já tentei mostrar aqui um pouco, mas o que isso tudo, né, que eu estou falando tem a ver com ESG? O que isso tem a ver com sustentabilidade, né? Com todas as práticas relacionadas ao meio ambiente, com o impacto na sociedade. E para contextualizar, para explicar melhor isso, eu vou falar um pouquinho sobre a linha do tempo da governança corporativa, né? Isso é bem importante. Então, tudo começa, né? Lá nos anos 80, 90, começam a aparecer muitos casos de fraude, de erros contábeis, né? De aspectos relacionados à transparência. E no Reino Unido surge o primeiro documento, né? A primeira legislação, que é o relatório Cadbury, em resposta a escândalos que aconteceram lá no Reino Unido, né, de empresas de sociedades abertas. Então, ele trouxe alguns dos princípios fundamentais da governança corporativa, focando na responsabilidade dos conselhos internos das empresas, conselhos de administração, e na necessidade de existência das auditorias externas independentes. Então, quando a gente fala dessas auditorias, a gente está falando principalmente ali daquelas grandes empresas chamadas de Big Four. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas ali quando a gente for falar de um outro material também. Mas são Deloitte, KPMG, Ernst Young e a PricewaterhouseCoopers. E existem outras, né? Além dessas, existem outras auditorias externas, que são empresas menores, mas essas são as que ditam, né, as principais formas disso acontecer dentro de uma grande corporação. Enfim, e esse relatório Cadbury, ele teve impacto no mundo todo, e no Brasil a gente começou a prestar mais atenção na transparência. Em 99, acontecem duas coisas paralelamente aqui. Eu trago um aspecto global e um aspecto Brasil, né? Então, surgem os princípios de governança corporativa da OCDE, é publicado, né, esse material, de forma a fornecer um quadro padronizado internacional para essas boas práticas. E esses princípios, eles vão cobrir os direitos dos acionistas, o tratamento equitativo, o papel de cada um dos stakeholders, divulgação das informações e transparência em relação a elas, responsabilidade de cada um dos conselhos, conselho de administração, conselho fiscal, enfim, como que deve funcionar de fato, né, a empresa. Lembrando que a OCDE é a Organização dos Países para o Desenvolvimento Econômico. E no Brasil surge o Código das Melhores Práticas do IBGC, que eu acabei de falar dele ali, né? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Desculpe. E esse é um marco bem importante na promoção dos padrões de governança corporativa no Brasil e influencia positivamente todas as empresas a adotarem essas práticas de forma mais transparente e responsável. A gente passa ali para 2002, quando surgem, né, a Sarbanes-Oxley Act, que é uma lei, né, chamada de SOX lá nos Estados Unidos. Ela surge em resposta aos escândalos relacionados principalmente a duas empresas. Uma, aquela que eu trouxe ali no comecinho da aula, que é a Enron, e também a WorldCom, né? São duas empresas que eram muito grandes, né? Uma de telecomunicações, de comunicações, e uma de energia, onde as informações financeiras não estavam transparentes, não eram acompanhadas de forma rigorosa, enfim. E o impacto no Brasil foi bem importante também em relação às empresas brasileiras que listam ações nos Estados Unidos, que elas precisavam, a partir dessa promulgação, né, elas precisam, então, cumprir com essa legislação, além de influenciar diversas reformas em legislação brasileira também, seja em termos contábeis, tributários, enfim, trazendo umas práticas um pouco mais robustas para a governança corporativa como um todo mesmo. E em 2023, no ano passado, a gente teve a revisão dos princípios de governança corporativa da OCDE, aquele publicado lá em 99. E qual que foi o objetivo dessa revisão? Teve uma revisão também em 2015, e em 2023 a gente tem uma outra revisão. Trazer novas considerações sobre sustentabilidade, digitalização, quando a gente fala de LGPD, né, esse tipo de legislação relacionada à proteção de dados, e a importância crescente dos fatores de ESG, né? Isso começa a aparecer, então, nos princípios de governança corporativa, como que as empresas precisam responder a isso. E aí, em relação a esse aspecto, em 2020 também foi elaborado um documento chamado Measuring Stakeholders Capitalism, que esse QR Code também envia para o link dessa publicação, que foi elaborada pelo Fórum Econômico Mundial, em conjunto com as 4 grandes empresas de auditoria externa, né, que eu já havia citado anteriormente. Então, são elaborados a partir desses 4 pilares, princípios de governança, planeta, pessoas e prosperidade, 21 indicadores de ESG. Como que eles vão se relacionando, né? E o objetivo dessa planilha, dessa tabela de indicadores, é que os principais relatórios anuais de todas as empresas deveriam ter de forma consistente, de todos os setores de indústria, em todos os países, essas métricas, né, padronizadas. Então, para aumentar a transparência, o alinhamento entre as empresas, os investidores, stakeholders, enfim, fazer com que todas essas companhias passassem a relatar coletivamente em cima dessa base de indicadores, encorajando, então, a cooperação e o alinhamento entre esses padrões determinados. E assim a gente consegue também, de uma forma, pensando de uma forma mais sistêmica, transformar isso num padrão de prestação de contas internacional que é geralmente aceito, né? A partir do momento que o Fórum Econômico Mundial, junto com essas empresas, né, produz esse documento de indicadores, todo mundo passa a falar a mesma língua, né? Isso fica padronizado. E esses indicadores, eles são organizados nesses pilares de acordo com um alinhamento com os ODS, né? Imagino que vocês já tenham ouvido falar disso aqui no curso, e os princípios de ESG.
E apesar de cada um desses pilares ter uma performance independente, eles estão atrelados, eles estão interconectados e não devem, né, não precisam e nem devem ser analisados isoladamente. Por exemplo, os princípios da governança, eles são importantes para garantir a realização das atividades que vão contribuir com a prosperidade e a sustentabilidade, quando a gente fala de planeta, na sociedade. A gente está falando também de pessoas. Tudo está interligado, né? Mais para frente eu vou trazer um ponto ali de inovação também, que eu vou lembrar disso aqui. Então, seguindo, como que a gente deve pensar, né? Passamos pela linha do tempo, por alguns conceitos, os princípios. O que é governança? Qual que é a relação disso com ESG de fato? Quando a gente fala da execução dos serviços da empresa e do alinhamento estratégico com os objetivos do negócio, a gente resulta na governança, né? A gente chega no conceito de governança, que atendendo a esses indicadores, né, a esses princípios, é a melhor forma de se garantir que os pilares de ambiental e social sejam cumpridos. Que a gente já viu que a governança é o que vai dar a base sólida, de fato, né, para acontecerem esses outros dois pilares. Bom, então, dando sequência aqui, qual que é, então, a importância da governança corporativa para o desempenho empresarial? Já que a gente acabou de ver aqui que a execução de serviços da empresa e o alinhamento estratégico com os objetivos do negócio resultam na governança, e é assim que a gente vai conseguir garantir que ambiental e social sejam de fato cumpridos, a importância da governança corporativa para que a empresa cresça, desenvolva, né? São 3 pontos aqui bem importantes, né? Que um é consequência do outro, um é causa do outro, né? A gente vai ver que isso é de fato cíclico, né? E complementar. A criação de valor. Quando a gente tem uma boa governança, a gente vai ter uma melhor reputação da empresa, facilitando o acesso ao capital e, inclusive, até aumentando o valor das ações. Redução de riscos. Isso melhora a capacidade da empresa de evitar fraudes e escândalos e garante operações mais seguras e estáveis. Se a gente melhora a capacidade de evitar fraudes, a gente também cria valor, né? Confiança dos investidores. Os investidores estão mais propensos a investir nas empresas que têm práticas de governanças robustas, que oferecem transparência e responsabilidade. Então, quando a gente também tem a confiança dos investidores, a gente cria valor. E aí, quando a gente fala de inovação, a relação de inovação e governança, eu acho que essa é uma pergunta muito importante para a gente entender aqui. Por que a inovação é crucial para a agenda ESG? Não é que ela é importante, ela é crucial mesmo, né? Por quê? Queria que vocês pensassem um pouquinho, refletissem, e eu vou trazer isso em forma de exemplos. Quando a gente está falando de cada um dos pilares aqui, né? Vou falar primeiro no aspecto ESG e depois a gente afunila, né, para a governança. Quando a gente fala do aspecto do pilar ambiental, alguns dos exemplos, né, de como que a inovação atua de forma crucial para o ESG. Quando a gente fala de tecnologias limpas, eficiência energética, economia circular, a gente está linkando inovação com o pilar ambiental. Quando a gente fala de inclusão e equidade, de bem-estar comunitário, do que está envolvendo ali aquela comunidade onde a empresa está inserida, enfim, a inovação relacionada a isso. E no aspecto de governança, a gente fala de competitividade, novos mercados e produtos, isso aqui está alinhado à parte de estratégia das empresas, a parte de resiliência econômica, né? Tudo isso está relacionado com a inovação.
Então, agora a gente, saindo, né, do universo ESG e olhando para governança e inovação, que é o tema central da nossa aula aqui hoje, como que a governança ela pode facilitar ou impedir, por outro lado, os avanços da inovação, os avanços inovadores? Isso é muito importante da gente considerar, porque a governança, se ela não for executada de acordo com os princípios que a gente traz e com um pensamento conectado com o ESG, com esse futuro que a gente está percebendo, né? A gente está vivenciando, né? Já não é nem mais um futuro, é o presente, né? Como a gente está vivenciando, ela pode dificultar, né? O acontecimento da inovação dentro da empresa. Então, como que isso pode ser facilitado ou como que isso pode ser dificultado pela governança? Eu trago aqui dividindo, né? Então, o facilitador aqui em cima e o dificultador aqui embaixo. Então, quando a gente fala de estratégia e visão de longo prazo, e a gente, dentro dessa forma, né, de facilitar a inovação dentro de uma empresa por meio da governança, a gente está falando de metas ESG integradas, a gente está falando de planejamento estratégico. Quando a gente fala de alocação de recursos dentro de governança, e a gente quer focar isso em inovação, a gente fala de investimento em P&D, a gente fala em parcerias e colaborações. Então, por exemplo, investimento em P&D, quando a gente volta lá na publicação do Fórum Econômico Mundial, dentro do pilar de prosperidade, existe um pilar relacionado ao investimento em P&D. É um dos indicadores que a empresa deve cumprir de uma determinada forma, como está lá na publicação, para que a gente garanta a prosperidade e que isso esteja relacionado à governança corporativa. Então, olha só, né, a correlação, a gente está falando de P&D, governança corporativa, inovação, tudo isso está conectado. Então, a cultura corporativa e liderança, quando a gente fala de liderança inovadora e a diversidade e a inclusão, isso já está mais do que comprovado, que empresas diversas são empresas inovadoras. A diversidade de experiências, de ideias, né, de realidades, de contexto, tudo isso contribui para o acontecimento da inovação dentro das empresas. Em contraposição, né, como que uma governança engessada, como que a governança pode atrapalhar a inovação, como que ela pode bloquear isso de acontecer. Quando há resistência à mudança, com uma mentalidade conservadora, com um foco num curto prazo e não com uma visão estratégica de longo prazo. Com a burocracia e falta de flexibilidade, a gente sabe que são diversos princípios, normas, leis que precisam ser cumpridos, relacionados à parte contábil, tributária, enfim, empresas que passam por essas auditorias, elas precisam, né, responder a diversos aspectos. Então, para os investidores, para os stakeholders, né, para todo mundo ali que está envolvido. Então, a gente pode pensar que, mas é muito burocrático. É burocrático, mas não precisa ser lento, não precisa ser sem autonomia, não precisa ser com pouca flexibilidade. Isso tudo pode acontecer de uma forma inovadora, né? De formas facilitadas, de formas mais automatizadas e transparentes, seguras, éticas também, né? E com deficiências na alocação de recursos, por exemplo, né? Havendo um subinvestimento em P&D, a gente não garante a inovação. As prioridades desalinhadas também, isso aqui diz respeito à parte estratégica, né? A visão em relação ao futuro da empresa. Então, traria também que a governança corporativa, ela como facilitadora da inovação numa agenda ESG, a gente pode pensar em outros dois pontos também. Quando a gente fala de políticas de inovação sustentável, uma empresa com uma governança bem robusta pode pensar em criar políticas e estruturas
que vão incentivar a inovação sustentável. Isso inclui, por exemplo, alocar esses recursos para a P&D de uma forma muito inteligente e adotar tecnologias limpas, soluções sustentáveis, né? Esse é um outro exemplo. Pode-se pensar também na criação de comitês de sustentabilidade, comitês de cumprimento a aspectos sociais de diversidade. Tudo isso, né, está relacionado à governança corporativa como facilitadora de uma inovação com a agenda ESG. Então, pensando aqui de uma forma mais geral, né, como que a governança corporativa ela pode auxiliar na criação e manutenção de um ambiente propício para a inovação, quando estabelece estruturas e políticas que vão incentivar a criatividade e a experimentação. Aqui a gente está falando da essência da inovação de fato. Então, para a gente trazer um pouco mais de prática, né, de exemplos aqui, como que a gente pode pensar em abordagens de integração ESG na governança corporativa? Dei alguns exemplos ali atrás. Definir metas ESG, né, metas claras, mensuráveis para todos os aspectos ambientais, sociais e de governança. Incluir pessoas especialistas em ESG no conselho de administração. Assim, a gente consegue garantir que esses critérios vão ser integrados nas decisões estratégicas. E tendo políticas internas e códigos de condutas relacionados a práticas ESG, diversidade e inclusão, sustentabilidade ambiental, ética nos negócios, como eu citei anteriormente. E quando a gente fala no papel da governança corporativa na promoção da inovação em cada um dos pilares de ESG, como que pode acontecer isso? Quais são os critérios para que a gente consiga desenvolver, né, promover a inovação, garantindo a governança, as boas práticas de governança, cumprindo aqueles princípios? Bom, em termos ambientais, inovações que promovam a sustentabilidade ambiental, como tecnologias limpas, eficiência energética, economia circular. Tem até um exemplo aqui: empresas de biotecnologia que desenvolvam novos métodos de produção sustentável. Aqui a gente consegue garantir todos esses aspectos. Critérios sociais, quando a gente está falando do S. Inovações que melhorem a responsabilidade social. Produtos e serviços que atendam às necessidades sociais e promovam a inclusão. Por exemplo, startups que criem soluções de saúde acessíveis para comunidades carentes. Ou a área da empresa mesmo que crie esse tipo de solução, né? Que tenha esse direcionamento, né, para atender todos os públicos, todas as comunidades. Critérios de governança. Como que a gente garante, né, a promoção da inovação aqui? Havendo as políticas de governança que incentivem, de fato, a inovação. Investimento em P&D, incentivo à diversidade no ambiente de trabalho, enfim. Como exemplo, a gente traz aqui as empresas que adotam as práticas de inovação aberta, parcerias com universidades, centros de pesquisa, startups. E aqui eu trago 2 cases para a gente enxergar, né, como que pode acontecer a governança, né, voltada para a ESG e promotora da inovação também dentro das empresas. O primeiro exemplo é da Patagônia. A Patagônia é uma empresa de equipamentos, roupas, né, para esportes, né, para pessoas que gostam de esportes ao ar livre, tipo trekking, né, caminhadas, esqui, enfim. E a Patagônia, ela tem uma política, né, de governança corporativa muito robusta, que prioriza a sustentabilidade. Ela investe em muitas inovações que minimizam o impacto ambiental. Eles trazem muito a parte de reciclagem de materiais para a produção desses equipamentos, dessas roupas. E a prática das produções, né, a forma de produção deles, a linha de produção, é altamente sustentável. Ela também promove a responsabilidade social
quando ela coloca nos relatórios que ela divulga, como que são as condições de trabalho, super justas em toda a sua cadeia de suprimentos, né? Eles olham de ponta a ponta, desde o início da produção até a venda ao consumidor final. Tudo isso é mapeado, é transparente, é ético, né? E ainda assim garante o crescimento da empresa. Outro exemplo está bem próximo da gente é o Grupo Boticário, né? Uma das maiores empresas de cosméticos aqui no Brasil, tem diversas marcas ali dentro, como o Boticário, The Beauty Box, a Vult, enfim. E possui muitas iniciativas ambientais e sociais combinadas com uma cultura de inovação e responsabilidade, né? O pessoal no Boticário respira inovação, eles estão falando disso o tempo todo e demonstram que é possível você crescer economicamente, enquanto grupo, inclusive, né? Estão crescendo cada vez mais. É possível isso acontecer promovendo um impacto positivo no ambiente, na sociedade, por meio de práticas ESG, né? Eles têm uma governança corporativa também super robusta, uma base muito forte, com essa estratégia ESG como levando a inovação sustentável, né? E ao sucesso da empresa de fato. Quando a gente vai falar, então, de benefícios da governança ESG, falei disso lá atrás, vou trazer novamente para introduzir, né, a parte de tendências do que a gente está vendo daqui para frente, né? Como que as empresas vão se beneficiar ao atender uma agenda ESG, né? E pensar a governança de todas as suas ações, a governança corporativa mesmo, de atuação dela, e linkar isso, né? Conectar isso com a inovação. Qual que é o benefício de uma governança ESG? A gente está falando de reputação aprimorada, né? Com atração de investidores, clientes e talentos, né? Que priorizem essas práticas éticas e sustentáveis, a mitigação de riscos, pensando em resiliência a longo prazo da empresa, quando a gente tem essa saúde, né, essa sustentabilidade empresarial, e o acesso ao capital. Essas empresas com práticas robustas de governança ESG, elas frequentemente têm um melhor acesso ao capital e a financiamento. E assim, né, recebem mais investimentos. Elas são percebidas com menor risco, a gente acabou de falar aqui em cima, e mais alinhadas com tendências de longo prazo. E isso, né, como mais uma vez, isso é uma caixinha, né? É cíclico isso, uma coisa alimenta a outra, é retroalimentado. E como que a gente deve olhar para isso? Todos esses benefícios favorecem o acontecimento da inovação. Então, quando a gente fala da interseção entre governança corporativa e inovação, a gente deve tratar isso como um dos pilares fundamentais para a sustentabilidade e sucesso das empresas no futuro. Não há mais como isso estar desconectado. À medida que os desafios globais, se tornam cada vez mais complexos, a gente está vendo que isso não vai parar de acontecer, né? Seja em aspectos ambientais, sociais, a governança que é necessária para tudo isso, ela precisa ser robusta, de forma a promover e facilitar a inovação, né? Isso nunca foi tão crítico. Não tem como acontecer de outra forma. Então, quando a gente pensa nessa integração aprofundada de ESG, né, trazendo para o aspecto maior aqui, macro, e inovação, a gente tem que entender que a pressão por práticas empresariais sustentáveis vai continuar crescendo, né? Então, as empresas elas vão precisar inovar constantemente para atender às expectativas ambientais, sociais e de governança. Como que a gente pode, quais exemplos que a gente pode pensar, né, para garantir que isso aconteça de fato? Tecnologias verdes, soluções sociais mais inclusivas, transparências na gestão, isso vai ser a essência, né? E de forma prática, vou trazer aqui alguns exemplos, né, do que eu percebo como tendências aí para frente.
Adoção de tecnologias avançadas, quando a gente fala de tecnologias como inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, isso transforma a governança corporativa e a inovação. Elas vão permitir maior transparência, maior eficiência, maior capacidade de resposta também, ao mesmo tempo que abrem novas fronteiras para a inovação. Além disso, a gente tem que pensar muito na parte de cultura organizacional de inovação, né? Ela é fundamental também. As empresas precisam cultivar esses ambientes que incentivem experimentação, que aceitem o erro, né? A gente chama de cultura do erro, do fracasso, como parte de um processo de aprendizagem, né? Existe uma metodologia, inclusive, que fala, vamos errar rápido, né? Fail fast. Fail fast, learn faster. Então, a gente aceitar esse erro, né, como parte desse processo e valorizar a diversidade de pensamentos e experiências, como eu falei ali atrás. A governança, ela precisa ser dinâmica e adaptável. Então, quando eu falei ali de como que a governança ela pode facilitar ou impedir a inovação de acontecer, a flexibilidade é muito importante, né? Então, as estruturas de governança elas precisam se tornar cada vez mais ágeis, mais flexíveis para acompanhar o ritmo acelerado da inovação. Então, esses modelos mais adaptáveis, eles permitem uma rápida tomada de decisão, eles permitem a capacidade de mudança de rota, né, de pivotar, conforme acontecer a necessidade disso ao longo do processo de governança da empresa, de fato. E outros dois pontos, né, que eu vejo como muito importantes aqui são as parcerias e colaborações estratégicas. Isso vai se tornar cada vez mais importante, porque a dimensão que isso precisa tomar e o entendimento de que isso precisa ser responsabilidade de todos, né, de governo, da academia, do empresariado, enfim, das startups, todas essas instituições, elas precisam estar unidas para isso, de forma estratégica. E o foco no propósito e impacto social, né? As empresas elas vão ser cada vez mais avaliadas, de fato, pelo impacto social e ambiental que elas promovem. Então, a governança e a inovação precisam estar completamente alinhadas para criar esse valor e conseguir demonstrar esse valor, não só para os acionistas, mas para toda a cadeia, né? Todos os stakeholders, incluindo funcionários, clientes, comunidades e, por fim, o planeta, né? Então, quem conseguir alinhar todas essas estruturas de governança com a cultura de inovação contínua vai estar cada vez melhor posicionado em termos de empresas, né, organizações, vai estar cada vez melhor posicionada na liderança de um mundo cada vez mais complexo e interconectado, né? Hoje tudo é rede, tudo está conectado. E eu acho que a minha mensagem mais importante aqui hoje é essa. No futuro, ele vai pertencer às empresas que podem inovar de maneira responsável e sustentável, guiadas por princípios sólidos de governança corporativa. Então, é a gente pensar nessa base sólida que a gente tem da governança e como que a gente se prepara para esse futuro que já é, né? As empresas, elas têm que inovar. Isso não tem, né? Já também é consolidado que não há empresa sem inovação constante e contínua, e agora ela precisa acontecer de maneira responsável e sustentável, guiada por todos esses princípios que a gente conversou aqui hoje. E o meu convite aqui no final é que tal a gente, então, construir um futuro mais transparente e responsável? Não há outra forma, não tem outro jeito da gente construir nosso planeta, né, que é feito por pessoas e por nossas ações, de forma responsável, de forma transparente, de forma ética. Bom, essa foi a aula sobre governança corporativa e inovação aqui no Congresso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado do minicurso
e que isso agregue a formação de todo mundo que está aqui assistindo, que convido vocês também a seguir a Tropos nas nossas redes, e qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês queiram conversar, discutir, eu estou à disposição, como eu trouxe meus contatos ali no início, e desejo sucesso para todo mundo. Um abraço.